Deixa eu falar um pouquinho para vocês solteiros. Por que não fazer sexo antes do casamento? Não é o que os jovens perguntam? Eu já falei isso 1000 vezes aqui. Vou falar de novo. O sexo não é uma recompensa do casamento, mas é o próprio sinal da aliança dele. E não faz sentido ser praticado fora dessa aliança. Alguns solteiros dizem assim: namorados, olha, nós estamos nos preservando para o casamento. Amém por isso? Mas assim, olha só, a gente nunca teve e não vamos ter nenhuma relação sexual antes do casamento, tá? O que a gente pratica são só algumas carícias. Mas assim, isso não é sexo, né? Só algumas carícias. Amigos jovens solteiros que pretendem se casar, algumas das carícias que os jovens solteiros praticam no namoro, os jovens casados chamam de preliminares para o sexo. Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês solteiros. Diante de Deus, não é só a relação sexual que é condenada fora do casamento, é tudo aquilo que leva à relação sexual. Quer ver uma coisa? Ah, Leandro, mas você está dizendo que eu não posso nem dar um beijinho no namorado? Um beijinho? Afinal, namoro sem beijo na boca não é namoro. Quem foi que ensinou isso para vocês? Quando um jovem chega à conclusão de que namoro sem beijo na boca não é namoro, então ele não quer um namoro, ele quer o quê? Ele quer beijo na boca. Concordam comigo? Qual é a diferença entre um casal de namorados e um casal de amigos diante de Deus? Qual é a diferença? Ah, porque o amigo só conversa, o namorado já pode dar uns amassos, né? E aí o casado, relação sexual. Não. Pensa no seguinte: você está indo para um lugar e o seu destino está acima de uma ladeira muito íngreme. E você está ali acelerando o seu carro e de repente você começa a subir aquela ladeira. O que você tem que fazer com o seu carro para subir a ladeira? Reduzir ou acelerar? Acelerar cada vez mais. Quanto mais íngreme a ladeira, certo? Faz sentido reduzir a velocidade do carro quando você está subindo a ladeira? Não. Então pense no seguinte: o que tem em cima daquela ladeira? Relação sexual. Então muitos jovens hoje, sabe o que estão fazendo? Estão subindo essa ladeira. E dizendo: não, mas não estou fazendo sexo não. Lembre-se que Deus condena a relação sexual tanto quanto tudo aquilo que leva a ela. Percebam, jovens, é só um beijinho, mas muitas vezes um beijinho provoca uma ereção masculina, sim ou não? E o que é uma ereção masculina? É preparo para quê? Para o sexo. Muitas carícias dos namorados provocam lubrificação feminina, sim ou não? E isso é o preparo para quê? Para o sexo. Então, não só o sexo fora do casamento, mas tudo aquilo que prepara o corpo para ele é condenado pelo céu. Um casal de namorados e um casal de amigos só tem uma diferença: é o compromisso. O resto, mas são só carícias. E aí os casais se colocam nessa ladeira. E eu pergunto: qual é o próximo passo quando você está nessa ladeira? Você tem que reduzir ou tem que avançar? Sabe por quê? Porque essa ladeira foi feita para ser avançada. Essas carícias são preparos para o sexo. Por isso, tantos jovens têm muita dificuldade de, quando começa, parar. Um dia um jovem me disse assim: mas Leandro, eu tenho que ver se tem química antes de casar. Eu tenho que ver se há química. Amigos, o namoro é o pior momento para se produzir químicas. E deixa eu falar uma coisa séria para vocês. A decisão do matrimônio é uma decisão muito séria. E fundamentar a decisão em química, em suor, em arrepio, em ereções e lubrificações, é um alicerce seguro? Namoro não é lugar de química. Namoro é lugar de se conhecerem e buscarem juntos ao Senhor, para ver se é a vontade de Deus que aquele namoro se transforme num casamento, num matrimônio. Então lembre-se sempre disso, cuidado com essas carícias. Não é a vontade de Deus. Não é. Namoro não é passatempo. Namoro não é um passaporte de autorização para quem quer beijar na boca. O verdadeiro namoro cristão tem um único objetivo, qual é? Qual é? Encontrar um cônjuge. Ponto. É o único objetivo.
Interessante o que esses autores cristãos disseram sobre isso. Sexo e a supremacia de Cristo. Um homem cortejará uma determinada mulher porque acredita que é possível casar-se com ela. E o namoro é o processo de discernir se essa crença é correta. E em nome de Jesus, não fundamente essa decisão em química. Porque depois as coisas vão dar errado e vai ser culpa de quem? Ah, Senhor, por que o Senhor... Deus não tem nada a ver com isso. Porque Deus não foi consultado antes, não foi respeitado antes. E aí a gente põe a culpa nele depois. Agora eu pergunto, Deus pode restaurar um casamento que começou dessa forma? Sim ou não? É claro que Ele pode. Jovem que está aqui pretende se casar. Se o seu objetivo no namoro não é um possível casamento, se você não tem idade para constituir uma família, preste atenção nisso. Se você não tem condições financeiras para constituir uma família, se você não tem maturidade para sustentar uma família, está namorando para quê? Isso se chama passatempo, namoro recreativo, que o céu abomina. Isso é brincar com o coração do ser humano. Está claro? A oração é a melhor ferramenta para discernir, para tomar uma decisão. Agora, qual é um dos fatores que tem contribuído para a fornicação? Um dos fatores que os jovens não conseguem se segurar. Olha o que foi publicado nesse estudo, no periódico Arquivos de Comportamento Sexual. Olha só, os participantes que relataram usar mais pornografia foram exatamente os que tiveram maior pontuação em medidas de aceitação e permissividade do sexo pré-conjugal. E muitos jovens me disseram assim, mas Leandro, eu estou explodindo. E eu pergunto, vem cá, de onde está vindo esses estímulos que estão te levando quase a explodir? Não, isso aqui é natural do organismo humano. Não, isso não é natural. Isso não é natural. Quando o jovem está explodindo sexualmente, ele tem que ver onde é que ele está buscando esses estímulos que estão acabando com a vida dele. E não buscar estratégias não aprovadas por Deus. Nesse artigo aqui, foi escrito uma coisa muito interessante. Encontrar uma agulha em um palheiro seria mais fácil do que encontrar um adolescente do sexo masculino que nunca viu pornografia online. Em média, um jovem terá cerca de 1.400 sessões pornôs antes de fazer sexo na vida real. Sabe o que isso significa? Significa que quando esse jovem, depois de 1.400 sessões pornô na sua vida, ele se casa e ele entra no casamento condicionado pela pornografia. A pornografia ensinou para ele e ele acha que aquilo ali é sexo, que aquilo ali é um bom sexo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A pornografia não vai te ensinar nada sobre bom sexo. Ela só vai te ensinar a ser viciado em pornografia. Ponto.